Deixa eu te mostrar algo que mudou completamente minha forma de lidar com dinheiro. Eu passei anos acreditando que meu problema era ganhar pouco, mas a real é que meu problema era não saber usar o que eu ganhava. E provavelmente o seu também é. A prova disso? Eu conheço gente que ganha 15 mil reais por mês e vive no vermelho, enquanto outras que ganham 4 mil conseguem poupar e investir todo mês. A diferença não está no quanto entra, está no sistema que você usa para organizar esse dinheiro. E olha, eu sei que você já deve ter tentado aqueles métodos de guardar o que sobra no final do mês. Nunca sobra nada, certo? Ou aquele papo de anotar cada centavo que você gasta numa planilha gigante. Você faz por uma semana e desiste. Eu também já passei por isso. Até que eu descobri um sistema tão simples que parece óbvio, mas tão poderoso que literalmente separa quem fica preso no ciclo de contas sem fim e quem consegue construir patrimônio de verdade. É a regra dos 4 potes. 20%, 10%, 60% e 10%, cada um com uma função específica. E antes que você pense que isso é mais uma teoria bonita que não funciona na prática, deixa eu te falar uma coisa. Esse sistema funciona tanto para quem ganha 2 mil quanto para quem ganha 20 mil. Porque no final das contas, riqueza não é sobre quanto você ganha, é sobre quanto você consegue manter e multiplicar. Então, se você realmente quer sair desse ciclo de trabalhar o mês inteiro para chegar no final sem nada, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar exatamente como aplicar cada um desses 4 potes na sua vida. E já aproveita para deixar seu like aqui embaixo e se inscrever no canal, porque eu estou trazendo conteúdo direto sobre educação financeira sem enrolação, do jeito que você precisa ouvir. Não do jeito que querem te vender. Vamos começar pelo primeiro pote, os 20% do crescimento. Esse é o dinheiro que vai trabalhar por você. E quando eu falo trabalhar, eu estou falando literalmente. É o dinheiro que você vai usar para comprar coisas que se valorizam com o tempo, que geram mais dinheiro enquanto você dorme, enquanto você está no churrasco, enquanto você está assistindo série. A maioria das pessoas faz o seguinte: recebe o salário, paga as contas, gasta o que sobra com alguma besteira e fecha o mês zerado. Aí no mês seguinte, a mesma coisa. E no outro mês, a mesma coisa. É um ciclo que nunca acaba. Você trabalha para pagar a conta, paga a conta para poder trabalhar mais. E olha, eu não estou exagerando quando falo que isso é uma prisão moderna. A diferença é que agora a gente tem a ilusão de liberdade. Mas calma, tem como sair disso. E o primeiro passo é separar esses 20% antes de fazer qualquer outra coisa. Antes de pagar conta, antes de comprar comida, antes de qualquer coisa. Porque se você esperar sobrar, nunca vai sobrar. E aí, você pega esses 20% e coloca para trabalhar em ativos. Ativos são coisas que colocam dinheiro no seu bolso. Enquanto você está trabalhando 8 horas por dia, seus ativos também estão trabalhando. E com o tempo, eles podem render até mais que seu próprio salário. Eu sei que você deve estar pensando, mas eu mal consigo pagar minhas contas, como vou separar 20%? E eu entendo perfeitamente, mas você precisa entender uma coisa: quanto mais cedo você começar, melhor vai ser. Deixa eu te dar um exemplo bem claro. Imagina 2 pessoas. E Maria começa a investir R$ 500 por mês aos 25 anos. O João só começa aos 35, mas ele investe R$ 800 por mês para tentar compensar o tempo perdido. Quando eles chegam nos 60 anos, a Maria investiu R$ 210 mil ao longo de 35 anos. O João investiu 240 mil ao longo de 25 anos. Ou seja, o João botou mais dinheiro que a Maria. Mas sabe quem tem mais patrimônio no final? A Maria. E com quase o dobro. Isso é o poder dos juros compostos. Tempo vale mais que quantidade. Agora a grande pergunta é:
Onde colocar esses 20%? Vou te mostrar uma escada de investimentos do mais seguro para o mais arriscado, e você escolhe o que faz sentido para o seu momento. Se você está começando do zero e não entende nada de investimento, comece pela renda fixa. Hoje em dia, dá para conseguir um retorno em torno de 8 a 12% ao ano, dependendo do momento da economia. Não é um retorno altíssimo, mas é seguro. E você aprende como funciona o mercado sem correr risco de perder dinheiro. Depois você pode partir para os fundos de índice, que são tipo cestas de ações que você compra de uma vez só. Em vez de escolher uma empresa específica e torcer para ela dar certo, você compra um pedacinho de várias empresas ao mesmo tempo. Dilui o risco, mas também dilui o ganho. Historicamente, alguns desses fundos entregam entre 10% e 15% ao ano. Mas agora deixa eu te falar de um investimento que talvez seja o melhor de todos e a maioria ignora. Investir em você mesmo. Aprender uma habilidade que te faz ganhar mais dinheiro multiplica sua renda de um jeito que nenhum outro ativo consegue fazer. Se você investir R$ 5.000 num curso bom, em alguns meses você já recupera esse dinheiro trabalhando na área. E daí para frente é lucro puro. Tem várias áreas em alta: edição de vídeo, tráfego pago, programação, vendas. Mas também tem serviços práticos que pagam muito bem: instalação de energia solar, manutenção de ar-condicionado, elétrica residencial. Qualquer área onde tem demanda e pouca gente qualificada, você consegue cobrar bem, e ninguém tira esse conhecimento de você. Depois vem os fundos imobiliários. É tipo um condomínio de investimento onde várias pessoas colocam dinheiro junto para investir em imóveis comerciais e você recebe uma parte do aluguel todo mês. Alguns fundos entregam entre 10% e 15% ao ano, mas você precisa estudar bem antes de escolher, porque tem fundo ruim também. E se você já tem uma base financeira sólida, aí sim você pode começar a investir em ações. Mas nada de tentar acertar qual vai ser a ação milagrosa do ano. A estratégia mais sólida é montar uma carteira com 20 ou 30 empresas boas, que têm histórico de lucro consistente. Fazendo isso, dá para buscar uma média de 12% a 15% ao ano no longo prazo. Mas atenção, o mercado vai subir e vai cair. Vai ter momento que seu patrimônio vai derreter 20% ou 30% numa crise. Se você se desesperar e vender tudo, você perde. O segredo é aportar dinheiro de forma consistente por anos, não tentar ficar rico da noite para o dia. O importante aqui é você entender que não importa onde você investe, o que importa é começar, mesmo que seja com R$ 100 por mês. Porque a pessoa que constrói riqueza não é aquela que acerta o investimento perfeito, é aquela que investe consistentemente por mais tempo. Agora vamos para o segundo pote, os 10% da estabilidade. Esse é o dinheiro que te mantém no jogo quando a vida resolve te dar uma rasteira. E acredita, ela vai dar. Imagina a seguinte situação: você trabalha como freelancer e depende do seu notebook para atender clientes. Um dia, ele simplesmente para de funcionar. Se você não tem dinheiro guardado, vai ter que parcelar outro em 12 vezes no cartão com juros. Enquanto espera o novo chegar, você perde prazos, perde clientes, perde dinheiro. Daí você fica devendo no cartão e no mês seguinte precisa se endividar de novo para cobrir o buraco do mês anterior. Vira uma bola de neve. Tudo isso porque você não tinha uma reserva de emergência. Muita gente acha que tem problema de dinheiro, mas na verdade tem problema de estabilidade. Qualquer imprevisto pequeno vira um desastre financeiro gigante. E olha, mesmo que você esteja investindo sem uma reserva, você vai ser forçado a vender seus investimentos no pior momento possível, quando eles estão em baixa, e aí toma um prejuízo enorme. Então, como montar esse fundo? Primeiro você calcula quanto precisa, pega seus gastos essenciais do mês, aluguel, mercado, contas de luz, água, internet. Soma tudo. Vamos supor que dá R$ 2.500. Multiplica por 5. Você precisa de R$ 12.500 de reserva.
Todo mês você separa 10% do que ganha até chegar nesse valor. E onde guardar? Tem 3 regras. Primeira, tem que ser de acesso rápido. Você precisa conseguir esse dinheiro em, no máximo, um dia. Segunda regra, 0 risco. Isso não é para investir em coisa arriscada. Nada de bolsa de valores, nada de criptomoeda. Terceira regra, tem que render alguma coisa. Deixa num CDB de liquidez diária que paga perto de 100% do CDI. Seu dinheiro fica seguro e ainda rende uns R$ 100 por mês. Para acumular rápido, usa 3 táticas. A primeira é automatizar. Assim que o salário cai, 10% vai direto para o fundo. Segunda tática. Se você usar o fundo, repõe imediatamente no próximo mês. Gastou R$ 1.000 para consertar o carro? No próximo salário, você devolve esses 1.000 para o fundo. E a terceira tática é usar apps de arredondamento que guardam os centavos das suas compras. Parece pouco, mas ao longo do tempo faz diferença. Quando seu fundo estiver completo, você redireciona esses 10% para o pote de crescimento ou para o último pote que eu vou falar daqui a pouco. Agora vamos falar do terceiro pote, os 60% dos essenciais. E aqui é onde a maioria das pessoas se sabota sem perceber. Tem uma estatística que me chocou. Mais de 60% dos brasileiros que ganham acima de R$ 15.000 por mês vivem de salário em salário sem nenhuma reserva. Cara, como assim? A pessoa ganha 15 mil e não consegue poupar nada? O problema não é falta de dinheiro, é excesso de gasto desnecessário. Tem gente ocupada demais tentando parecer rica em vez de se tornar rica de verdade. Porque olha só, você já deve ter visto isso. Tem gente com roupas de marca, carro do ano, sempre em restaurante caro. Mas se você olha a conta bancária da pessoa, tem R$ 300, cartão estourado e um monte de dívida. Enquanto isso, tem outras pessoas que andam de roupa simples, carro velho, mas tem R$ 50.000 guardado e 0 dívida. A diferença está na escolha. Riqueza de verdade não faz barulho. Ela é construída no silêncio. O grande problema é a inflação do estilo de vida. A pessoa começa a ganhar mais e já aumenta o padrão. Ah, agora eu mereço comer fora todo dia. Agora eu preciso de um carro melhor. Agora eu preciso de uma casa maior. E aí o salário sobe, mas o patrimônio continua 0. Então, como evitar isso? Primeiro passo, ter clareza do que é realmente essencial. E olha, muita gente não vai gostar do que eu vou falar agora. O que hoje é visto como essencial na maioria das vezes é só luxo disfarçado. Essencial de verdade é o que te mantém vivo e funcional. Moradia, comida, transporte, contas básicas, seguro, roupa. O resto é extra. Delivery todo dia não é essencial. Academia que você não pisa desde janeiro não é essencial. 3 serviços de streaming que você nem lembra que tem não é essencial. A forma mais fácil de liberar grana é olhar seu extrato do banco e cancelar tudo que você não usa de verdade. Se algo não te ajuda a viver, trabalhar ou manter sua saúde, não deve estar nos seus 60%. E por que limitar a 60%? Porque o brasileiro médio gasta 70% ou 80% da renda achando que tudo é necessidade. Quando você se força a viver com 60%, você elimina o que é desnecessário e muda sua mentalidade. Em vez de pensar, eu quero gastar mais, você passa a pensar, eu quero ganhar mais. E essa mudança de chip é o que vai te fazer crescer. Segundo passo, ataca as 2 categorias que mais comem dinheiro. Todo mundo fala para cortar o cafezinho. E olha, se você está muito apertado, isso ajuda sim. Mas se você quer causar impacto de verdade, precisa olhar para as 2 áreas que mais pesam: moradia e transporte. Moradia costuma ser o maior gasto, mas não precisa crescer junto com sua renda. Renegociar o aluguel, dividir espaço com alguém ou até morar com os pais por um tempo pode fazer uma diferença absurda no longo prazo. E transporte, então, nem se fala.
Financiamento de carro é um dos maiores destruidores de patrimônio que existe. A pessoa financia um carro novo em 72 vezes só pelo status e fica anos pagando por algo que só desvaloriza. A jogada é comprar um carro usado confiável, que já perdeu a maior parte do valor. E se você mora perto do trabalho, considera seriamente não ter carro. Você economiza financiamento, seguro, manutenção, estacionamento e IPVA. É muita grana que fica disponível para investir. E o terceiro passo é criar um sistema de decisão. Não adianta confiar só na força de vontade. Você precisa de regras automáticas. Antes de comprar qualquer coisa, faz 3 perguntas. Primeira, isso é uma compra por impulso? Se for, espera 7 dias e só depois decide se ainda quer. Segunda pergunta, tô comprando pela marca ou pelo valor? Se for pela marca, repensa. Roupa cara usada poucas vezes tem um custo por uso altíssimo. Já peças duráveis e simples geram muito mais valor. E terceira pergunta, isso vai melhorar minha vida de verdade? Se não for algo útil ou prático, provavelmente é só uma compra emocional para impressionar alguém ou aliviar o tédio. Com o tempo, esse processo vira automático e você começa a tomar decisões melhores, quase sem esforço. E agora chegamos no último pote, os 10% das recompensas. Esse é o dinheiro que mantém você são durante todo o processo. Porque olha, dinheiro não serve só para crescer, se proteger e pagar conta. Ele também precisa proporcionar prazer. O problema é que muita gente ignora isso e depois acha que poupar é um castigo eterno. Mas a verdade é que são justamente as pequenas alegrias que mantêm você motivado e dão sentido para o esforço. Inclusive, tem dados que mostram que mais de 90% das pessoas estouram o orçamento depois de períodos longos de economia, justamente porque poupar sem nenhum prazer começa a parecer uma punição. Por isso, esses 10% não são uma desculpa, são uma estratégia para tornar o processo sustentável. Cria uma conta separada, chamada Pote da Alegria. Todo mês, você transfere automaticamente 10% da sua renda. Ganhou 3.000? Transfere 300. Ganhou 8.000? Transfere 800. O importante é manter o percentual fixo. E atenção, não vale usar dinheiro de outras categorias para complementar. Se acabou, acabou. Só volta no mês seguinte. Isso faz cada escolha ser mais intencional e evita aquele sentimento de culpa. E quando o fundo ainda está pequeno, prioriza experiências em vez de objetos. Um fim de semana legal vale mais que uma roupa cara que você vai usar 3 vezes. No fim das contas, a regra dos 4 potes te mostra que dá para crescer, se proteger, viver com equilíbrio e ainda aproveitar a vida. Tudo isso sem se sabotar e sem perder o rumo. Se você chegou até aqui, deixa um comentário dizendo crescimento para eu saber que o conteúdo está fazendo sentido para você. E se ainda não é inscrito, se inscreve agora, porque eu estou sempre trazendo conteúdo sobre finanças, de forma clara e direta. Valeu, e a gente se vê no próximo vídeo.